Olá a todos, prezados alunos. Bom, continuando na estrutura de repetição, nós vamos ver a última estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição for. Antes, só vamos relembrar alguns conceitos, das estruturas anteriores. Nas aulas passadas, nas videoaulas, eu passei para vocês a estrutura while e a estrutura do while, Então, basicamente, o que a gente tem? Quando nós temos uma estrutura de repetição dentro de um algoritmo, dentro do programa, significa que nós temos que repetir, é necessário repetir no conjunto de instruções, um conjunto de linhas de comando, durante um número x de vezes. Esse x vai depender do problema. Às vezes é um x fixo, onde eu já coloco a quantidade de vezes, ou eu vou pedir para o usuário estar colocando a quantidade de vezes que ele pretende. Tá? Então vamos lá. Então essa sintaxe do while, O while funciona, ou seja, ele vai executar tudo que eu tenho aqui dentro dessa sequência de comandos enquanto minha condição for verdadeira. Então em algum momento aqui dentro das chaves, então tudo que está, a chave denota início e fim, chave fechando fim, tudo que está dentro dessas chaves aqui são o que vai ser repetido dentro do while, enquanto ele for verdadeiro. Ou seja, em algum momento aqui dentro, eu tenho que tornar essa minha condição falsa. Para quê? Para eu sair da minha estrutura de repetição. Senão ele vai ficar repetindo infinitamente. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos um caso que a estrutura vai estar repetindo infinitamente. Por quê? Nós não temos o que nós chamamos de incremento da mesma variável. Note que eu iniciei a variável com 1. O i igual a 1. Se eu não modificar ela, como eu não estou modificando aqui em nenhum momento, ela vai continuar 1 para sempre. Então, sempre minha condição aqui na hora que eu retornar para verificar vai ser 1 menor ou igual que 10, 1 menor ou igual que 10, 1 menor ou igual que 10. Eu nunca estou fazendo o incremento da minha variável. Então, para isso, eu preciso aumentar o valor da minha variável, que em algum momento ela se torne 11, por exemplo, ou maior que 10. Então, aqui ela está aumentando de 1 em 1 em cada repetição. Então, ela começa com 1, depois ela passa com 2, 3, 4, até 10. Quando ela chegar com 10, ela vai entrar pela última vez. 10 menor ou igual que 10? Sim. Vai imprimir essa instrução novamente e vai incrementar o valor da variável em uma unidade. Vai para 11 e sai do loop. Então, a gente não tem mais a condição de loop infinito, que é quando a gente não sai dentro da estrutura de repetição. Certo? Aqui são dois exemplos que nós fizemos durante as aulas. Fazer um algoritmo que peça 10 números e verificar quais são pares e quais não são. Então, a gente utilizava o if lá com o resto com uma porcentagem, que pega o resto da divisão inteira. E o outro que eu posso estar utilizando em ordem decrescente também. O do while, ele tem duas diferenças principais com relação ao while, A primeira delas é que o while, se minha condição for falsa já logo no início, ele não vai executar nenhuma vez o que está dentro da estrutura de repetição. Já o do while, ele vai executar pelo menos uma vez. Por quê? Porque minha condição verifica no final. E eu tenho esse ponto e vírgula aqui no final, certo? Então, foi um exemplo que nós fizemos em sala de aula também, imprimindo todos os pares. O meu incremento aqui é de 2 em 2, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo agora? Vamos começar o for. O for, ele tem 3 parâmetros. Então, note aqui dentro do parênteses, abrindo, fechando. Cada um desses parâmetros é separado por ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é a inicialização da minha variável. O que é a inicialização da variável? É minha variável que vai estar controlando a quantidade de vezes que eu vou estar repetindo. Minha variável inteira, minha variável controladora. Então, ela pode ter sido declarada antes. Então, por exemplo, int i. E aqui você vai colocar a inicialização dela. Ele se inicializa em quanto? Em 0, em 1, em 15, em 500? Aqui você vai inicializar ela. Essa inicialização, ele só vai executar a primeira vez que ele entra no for. Então, ele não vai inicializar toda vez que ele volta para o for. É só a primeira vez que ele entra. Então, a inicialização acontece apenas uma vez. O teste, que é minha condição, se é verdadeira. Então, sempre vai verificar a cada vez que ele entra no for. Então, cada vez que ele está repetindo, ele vai verificar se minha condição ainda é verdadeira. E o incremento da variável. Quando ele vai fazer o incremento da variável? Quando ele executou todos os comandos, encontrou as chaves aqui, ele incrementa a variável para aí sim voltar e verificar o teste novamente. Tá? Então, o incremento é feito após todos os comandos do loop serem executados. Então, aqui nós temos um exemplo
Tá, tu vou declarar uma variável x, então vou começar com a variável x primeiro, só para verificar a estrutura do comando for. Eu tenho lá já está aberto, meu programinha, né? Coloquei aqui como aula for. Lembrando que você vai lá em novo projeto, C++, eu escolho aplicação em C++. Next, vai colocar o nome, terminado, tá? Lembrando de colocar IOString, e CString que costuma colocar também quando a gente quer trabalhar com strings, né? Então, int x. Só declarei x, tá? Vou fazer meu for. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse meu for vai imprimir todos os números de 1 até 10, semelhante ao que nós fizemos lá com o while, tá? Então, for, abrir parênteses, fechei. O for, ele tem 3 condições. A primeira é a inicialização da minha variável. Então, eu vou começar o x com 1. Essa inicialização, ele faz apenas na primeira vez que ele entra. O segundo é a minha condição. Então, ou seja, o x inicializando em 1, enquanto o x for menor ou igual que 10, e o incremento, x++. Esse incremento não precisa ser só x++, tá? E o que ele vai fazer aqui? Cout, o valor de x atual, depois eu só quebro uma linha. Certo? Então, vou rodar o programinha. E ele imprimiu lá os números de 1 até 10. Certo? O segundo exemplo, ele inicializa em 20. Então, eu vou aproveitar aqui o mesmo. E agora ele modifica. Ele coloca, enquanto x for maior ou igual que 1. Se for x++, ele vai estar aumentando o valor de x. É para 21, 22. Eu tenho que colocar o x menos menos, fazendo decremento. Então, aqui ele vai diminuir em uma unidade. E vou executar novamente. Então, todos os números aqui serão de 20, começando com 20. Imprimiu 20, decrementou 19, 18, 17. Quando ele chega no 1, ele vai imprimir o 1 e aí ele vai decrementar para 0. Vai verificar, 0 é maior ou igual que 1? Não. Aí ele sai do for. Certo? Esse outro aqui, ele é menos usual. Tá? Pode ser que você coloque, às vezes preencher matriz, verificar comparação de caracteres, embora você tenha algumas funções, não sei, que faz comparações com caracteres. Tá? Mas aqui vamos verificar que eu também consigo ir em ordem alfabética. O que eu tenho aqui? Vou declarar um char. Eu vou apagar isso daqui. Declarar um char ch for. Minha inicialização aqui era o quê? O ch inicializando em A. E aí meu teste é em ordem alfabética, enquanto ch menor ou igual que z. Isso. Z, ponto e vírgula, sempre é ponto e vírgula aqui para separar os parâmetros do for. ch++, que ele vai estar incrementando essa variável. Certo? Então, cout, ch, endline. Opa, deu um errinho ali. Ah, faltou ponto e vírgula aqui, né? Acabei de testar antes de rodar. Então foi lá, de A até Z. Tudo bem? Mas isso não é mais usual. O usual é a gente trabalhar com numéricos, tá?
Continuando, aqui a gente tem outros dois exemplos com numéricos. O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando dois tipos de incrementos diferentes, o que não é muito usual. Tá? O usual é a gente fazer o incremento ou decremento com uma unidade. Então, esse primeiro aqui, estou imprimindo todos os números pares e mostrando que a inicialização pode começar em qualquer valor. Normalmente, a gente começa em 0 ou 1, tá? Principalmente o preenchimento de matrizes e vetores, que serão nossos próximos assuntos. Antes, eu vou passar só um pouco de função e modularização para a gente ir acostumando com o paradigma de modularização ao construirmos funções. Então, o que ele está fazendo aqui? Está inicializando em 100, verificando. Enquanto x for menor ou igual ao quê? 200 e aumentando de 2 unidades. Lá na primeira aula, lembra que eu coloquei isso? X mais igual a 2. O x mais em uma unidade, x mais igual a 2 é x igual a x mais 2. Então, está aumentando em 2 unidades. Então, vou declarar int x e y, que eu já uso para o outro. For. Se eu dou um contra espaço, ó, ele já joga umas opçõezinhas aqui, tá? Mas assim, eu não gosto muito porque senão vai complicar os incrementos. Então, o que eu vou fazer? X inicializando em 100, x menor igual a 200, x mais igual a 2. Então, cout x endline. Então, vai imprimir de 100 até 200 de 2 em 2. Certo? Então, imprimiu aqui de 2 em 2. O outro exemplo, só para explicar, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está inicializando x em 0 e y em 0. Então, aqui eu tenho duas variáveis no início. E aqui qual que é a minha verificação? Se x, enquanto x mais y for menor que 100, ele vai repetir o que está aqui dentro. Então, note que aqui o incremento é das duas juntos. Então, o primeiro incremento, o x vai estar valendo 1 e y1. Aí, a condição é verificar x mais y, ou seja, 1 mais 1 menor que 100. Vai, então ele vai de 2 em 2. Vai com números pares de 2 em 2. Tá? Não é usual, tá? Só para falar que pode fazer. X igual a 0. Note que eu coloquei vírgula, tá? Y igual a 0. Ponto e vírgula. Eu vou começar meu incremento. Minha condição teste. X mais y menor que 100, ponto e vírgula, meu incremento. Tá? Porque eu estou em duas variáveis, então ele faz esse incremento. Tudo bem? Cout x endline. E continuando. Ok? Então, aqui ele foi imprimindo. Na verdade, é para imprimir x mais y, né? Isso, x mais y. Por isso que ele só foi em uma unidade. Só imprimir de 2 em 2 agora. Então, agora foi de 2 em 2, certinho? Então, aqui só para verificar como a gente trabalha com for. Então, vamos para uns exemplos um pouco mais práticos, né? O que a gente tem aqui? Fazer um algoritmo que vai pedir um número e fazer a soma de 1 até esse número. Por exemplo, a gente pediu o número 5 para a gente somar de 1 até 5. 1 mais 2 mais 3, ou seja, dentro de uma estrutura de repetição, somando sempre o valor da minha variável de incremento atual. Então, o que eu vou ter que ter? Vou apagar tudo isso novamente. Como é soma, tá? Vou pedir um número inteiro. Eu vou pedir aqui a variável número, que vai ser o número digitado. Minha variável do incremento, que vai de 1 até o número digitado. Certo? E a variável soma. Tudo bem? A soma eu vou iniciar em 0. Por quê? A primeira vez que eu vou somar, eu tenho que somar com nada, né? Então, 0 seria o neutro aqui. Somado com ele mesmo, daria o próprio primeiro número que eu estaria somando. E aí eu vou começar a me interagir com o usuário. Então, digite um número inteiro. /n.
Vou ler esse número e jogar dentro de qual variável? Da variável número, certo? E aí vou fazer o for. O i, começando em 1, que vai ser o primeiro que eu vou estar somando. Enquanto ele for menor ou igual que quem? Que o número que eu digitei. Por quê? Eu quero somar de 1 em 1, não é? Para eu somar de 1 em 1, meu incremento vai ter que ser de 1 unidade. O que eu tenho que fazer aqui? A soma que eu tenho vai ser igual ao que eu tinha antes, por isso que eu inicializei com 0, a primeira vez não tem nada, mais o valor de i. Tudo bem? Eu vou dar um cout aqui, só para verificar a minha soma atual. Soma atual é, vou dar um barra n aqui, porque ele fez a leitura lá em cima. Soma atual é, e aí vou concatenar com a variável soma atual. Tá? A última vez que eu vou estar indo vai ser minha soma final, mas eu vou repetir aqui. Cout soma final. Certo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excelzinho só para a gente, enquanto ele abre aqui, eu vou rodar para vocês. Só para a gente fazer o que com essas numerações, tá? Então vamos voltar aqui, eu vou rodar o programa. Então eu vou digitar o 5 que foi do exemplo, tá? Então tem que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 5, 15. Então terá que dar 15. E aí ele vai somando de... Primeira soma que ele vai mostrar vai ser 0 com 1, porque o i vai valer 1. Então vou digitar 5. Digite o número 5. Então, ó, soma atual. O i vale quanto? Vale 1. Então 0 com 1. A soma passa a valer 1. Incremento i para 2. Soma vai ser igual a 1 mais 2, que é o valor 3 aqui. A soma agora vale 3. O i mudou para 3. Então, soma vai ser 3 mais 3, vai dar 6. Então, a soma agora é 6, certo? O i passa a valer 4. Então, ele vai somar 6 mais 4. A soma vai valer 10. O i passa a valer 5 no último incremento. Então, soma vai ser 10 mais 5, soma atual é 15. Incrementou o i para 6, saiu. 6 é menor ou igual que o número, que é 5? Não. Então, ele sai do meu programinha, tá? Para ficar claro, certo? O que eu teria aqui? Teria minha soma, que ela começa em 0. O i começando em 1. O número digitado, que é 5. Tá? E soma mais o i. Tá? Então, a primeira vez que ele entra, o soma está valendo 0 e o i está valendo 1. Então, minha nova soma passa a valer 1. Então, minha soma aqui vai ser 1 com 2. Meu número continua 5, né? Então, a soma de 1 com 2 vai dar 3. Então, minha nova soma passa a valer 3, o i está valendo 3. Então, aqui, meu novo resultado da soma será 3 da soma que eu tenho mais o valor do i. Vai dar 6. E aí, o novo valor de soma meu passa a valer 6. E o i, 4. E aí, 6 mais 4, 10. Minha nova soma 10, o i passa a valer 5. 10 mais 5, 15. Então, minha soma passa a valer 15, só que meu i passou a valer 6. E aí, ele vai verificar 6 menor ou igual que o número digitado, que é 5. Não, é falso. Então, minha soma final passa a valer 15. Certo? E isso pode ser feito com qualquer número. Se digitar número 100, ele vai fazer um somatório de 1 até 100. Beleza? O que a gente vai verificar aqui? Esse é um pouquinho mais... só pensando, né? Aí eu resolvo isso na nossa live, quem quiser ir adiantando. Tentem fazer
para você só somar se os números forem maiores que 1. Então você vai ter que colocar um if lá dentro e o for dentro desse if. Tá? Aí no else você coloca número menor que 0, não vamos somar números negativos. Tá? Já quer somar só números positivos, senão eu tenho que fazer um decremento. Se o número fosse negativo, menor que 1, por exemplo, você ia ter que somar até dar o 0, tá? Decrescendo, porque você está somando o negativo. Tudo bem? Então vamos fazer fazer um algoritmo que vai pedir 10 vezes para digitar dois números. Ou seja, esse comando para digitar dois números vai estar dentro da estrutura de repetição. E mostrar o maior entre esses dois números digitados. Então vou ter um if dentro do for. Tá? Então note que eu posso ter, das minhas estruturas, um for dentro de um if, o if dentro do for, que vai estar dentro de um while, vai depender do meu tipo de problema. Beleza? Então eu vou apagar tudo aqui que nós fizemos. Int o i, número 1 e número 2, não vou precisar de mais. For i igual a 1. Qual que vai ser minha condição? Quantas vezes que eu quero repetir? Não é 10? Então, i menor igual que 10. E o incremento da minha variável, i mais mais. Tudo bem? Então, aqui o meu cout, meu comando para impressão, será digite dois números. Vou estar lendo os dois, sem número 1 e o número 2, certo? Agora eu vou fazer minha comparação, meu if, qual dos dois é maior. Se número 1 maior ou igual, eu não quero ver se são iguais também, eu poderia até fazer um outro para verificar se são iguais, né? Primeiro aqui eu verificaria se são iguais, e aí depois, desculpa, você colocaria no else se um é maior que o outro, e assim por diante, tá? Número 2, então qual vai ser maior? Cout número 1, vou concatenar com maior que, maior ou igual ao número 2. Se não, vou só copiar ali, tá? Note a indentação, né? Tá tudo dentro das chaves um pouquinho para lá. O número 2 é menor que número 1. Tudo bem? Fechei o for. Fecha o for. Fecha o else. Certo? Então, vou rodar o programinha. Digitar dois números. Então, 4 e 6. 6 é maior que 4. Digite dois números. Faltou um barra N ali no final. Por isso que ele emendou tudo. A segunda vez. 2 e 1. 2 é maior ou igual que 1. Então, 4 e 4. Terceira vez. 8 e 80. Quarta vez. 56 e 57. 57 é maior, né? Aqui, tá até errado aqui, só o... É maior que... Tá? Só tá errada a palavra ali, tá, pessoal? Desculpa. 80 e 40. 80 é maior que 40. 40 e 80. 80 é maior, né? Tá errada a palavra. 6 e 60. 1 e 1.
Então, são iguais no primeiro if. 1 e menos 8. Tá? E aí acabou as 10 vezes, ele termina o programa. Tudo bem? Então note, o for ele funciona, isso tudo é repetição igual. Ele é mais utilizado do que o while para preenchimento de vetores e matrizes. Tá? Então cada vez que eu rodo aqui, seria uma posição do meu vetor que eu estou preenchendo. E aí a matriz, eu tenho um for dentro do outro for. Tá? Aqui um vai percorrer as linhas e o outro for as colunas. Então, por exemplo, posição 00 da minha matriz, aqui eu vou iniciar com 0, junto com o 0 do meu for de baixo. Mas a gente vê daqui algumas videoaulas. Tá? Então era isso de for. Vou colocar a prática lá no Classroom também. Beleza? E é isso aí.